Programa Bate-Papo na Praça. Olá, amigos da TV Noroeste, estamos começando mais um Bate-Papo na Praça, aqui no seu canal 19. O programa de hoje tem um convidado especial, é o Sérgio Luiz Sabione, que é diretor do Contab, e vai falar com a gente sobre a fome do leão do imposto de renda neste ano de 2022. Bate-Papo na Praça começa em 30 segundos, aqui na sua TV Noroeste. Muito bem, então, estamos de volta aqui com o Bate-Papo na Praça, hoje recebendo a visita aqui do Sérgio Luiz Sabione. Sérgio, primeiramente, obrigado por ter aceito nosso convite e eu espero que a nossa entrevista seja de grande valia para os nossos telespectadores. Ô Valdecir, muito obrigado pelo convite, você sabe que é sempre um prazer, né, estarmos aqui todo ano batendo um papo sobre o imposto de renda e esclarecendo os pontos principais e aqueles pontos que os contribuintes têm maiores dúvidas. O leão está com muita fome esse ano, Sérgio? Olha, a fome do leão é insaciável, né? Nós sabemos disso. E cabe a nós, contribuintes, tentarmos dominar, né? Ou domar esse leão da melhor forma que podemos, lógico, dentro da legalidade que isso cabe e que proporciona talvez uma economia aí na questão da tributação. Quem são as pessoas que estão obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda, Sérgio? Tá, essas regras não mudaram com relação ao ano passado, né? Então nós temos como obrigação de entregar a declaração, de apresentar a declaração de imposto de renda, os contribuintes que tiveram rendimento no ano calendário 2021 superior a R$ 28.559,70, que teve rendimentos isentos ou não tributáveis superior a R$ 40 mil, que tiveram patrimônio superior a R$ 300 mil, que tiveram ganhos de capital em venda de bens, de imóveis e que operaram na Bolsa de Valores. Basicamente, a obrigação de entregar é um desses quesitos. Sérgio, tem alguma novidade na declaração desse ano? Tá. Na verdade, nós temos 3 novidades aí na declaração desse ano, né? Uma é que a declaração pré-preenchida, né? Porque os contribuintes têm lá no site da Receita Federal a declaração pré-preenchida. Como que funciona essa declaração? Tá, essa declaração pré-preenchida, a Receita Federal hoje, Valdecir, na verdade, ela tem basicamente as nossas declarações prontas. Por quê? Porque ela pega as informações junto a terceiros. Então, se você compra ou vende um imóvel e você não declara, outros órgãos declaram. Então, o cartório declara, né? Se você tem uma movimentação bancária, o banco declara. Se você tem rendimentos, quem te paga esses rendimentos declaram. Então, todas essas informações a Receita vai jogando lá nessa declaração pré-preenchida, né? Então, funciona dessa forma. Agora, uma coisa importante aí que nós temos que observar é que o contribuinte que acessa a declaração pré-preenchida, ele pode acessar pelo computador, ele pode acessar pelas situações lá... O aplicativo da Receita. O aplicativo da Receita, exatamente. Ele tem que observar se aquelas informações que estão constando lá realmente condizem com a realidade, né? Porque não é pelo fato de estar pré-preenchida, pela Receita ter colocado dados na declaração, que aqueles valores ou aquelas informações estejam
rigorosamente corretas. Cabe sempre ao contribuinte a responsabilidade de checar as informações na declaração pré-preenchida, confirmar a veracidade daquelas informações para aí sim apresentar a declaração à Receita Federal. Sérgio, você disse que o cartório faz declarações, principalmente se usa o cartório hoje, por exemplo, numa compra e venda de veículos. Então, eu vou te colocar uma seguinte situação. Imagine que você compra um carro em fevereiro do ano passado. Comprou o carro e você vendeu ele em outubro. Então, você foi no cartório, declarou a venda do carro para terceiros, né? Mesmo que você tenha vendido pelo mesmo valor. Você comprou o carro por 50 e vendeu por 50. Há a possibilidade de, nessa declaração pré-preenchida, aparecer essa movimentação na Receita? Sem dúvida, porque a Receita Federal ela tem esse conhecimento, não necessariamente nesse caso de veículo, Valdecir, pelo cartório, né? Porque no caso do veículo, o cartório ele só reconhece firma lá do recibo de compra e venda, né? Diferente de uma escritura pública. Mas esse recibo não é comunicado à Receita? Não, no caso do cartório não. A compra e venda do veículo é comunicada através do Renavan. Ah, tá. Né? Então, através do Renavan, a Receita Federal tem todas as informações de quem comprou, quem vendeu o veículo, seja lá em que lugar do Brasil for. Mas no caso de imóveis, aí sim. No caso de imóveis, aí sim. No caso de imóveis, tanto o cartório, que lavra a escritura pública, quanto o cartório de registro de imóveis, ambos declaram essa movimentação, ou seja, essa compra e venda do imóvel, para a Receita Federal, independente do contribuinte declarar ou não. Independente. E aí, todo mundo tem que ter acesso a essa declaração pré-aprovada ou pré-feita pela Receita? Não, essa declaração pré-preenchida é uma facilidade que a Receita Federal, né, dá ao contribuinte. Então, ele pode pegar a declaração pré-preenchida, verificar lá as informações, ok, as informações bateram, e fazer um complemento de informações, se for o caso, e ele já tem a declaração pronta. É uma forma da Receita Federal tentar facilitar a vida do contribuinte no preenchimento da declaração. E esse sistema é novo esse ano, então? Não, esse sistema da declaração pré-preenchida, Valdecir, já vem há algum tempo. Ah, já vem. Já vem há algum tempo. Então é uma prática que a Receita já vem oferecendo aos seus contribuintes, não é isso? Isso. E então você abre lá você coloca o seu CPF, não é isso? Exato. Vai aparecer lá os dados que você prestou do ano passado, por exemplo. Isso. E ali toda a transação que você realizou no exercício do ano anterior vai estar escrito ali. Vai estar escrito ali, a maior parte das informações vão estar lá, né? Rendimentos que você obteve, que foram declarados por terceiros, né? Compra e venda de imóveis que foram declarados por terceiro, movimentação bancária foram declarados pela instituição financeira, né? Então, a maior parte das informações vão estar ali. Normalmente, o que a gente observa é que de 80% a 90% das informações que vão na declaração de imposto de renda já estão lá na declaração pré-preenchida. Ou seja, independente de nós declararmos, a Receita já tem condição de saber 80% ou 90% da nossa vida financeira com relação ao imposto de renda. Sérgio, eu penso, pela experiência de vida, que vai chegar o tempo que não vai precisar mais de fazer declaração de imposto de renda, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, Valdecir, porque a declaração de imposto de renda, a apresentação, né, o preenchimento dela é operacional, né? Então, operacionalmente falando, eu não tenho dúvida disso, que a declaração vai estar 100% preenchida, né? Onde o contribuinte, então, vai ter que fazer uma verificação, né? Da questão do que aquilo significa no sentido tributário, né? Então, ele vai pegar lá a declaração dele, está preenchida, apresentar lá para o contador, né? O contador analisar se tem alguns detalhes do ponto de vista tributário, do ponto de vista de impostos, né? Eu acredito que logo vai ser dessa forma. As pessoas que têm dependentes e que declaram, qual que é o valor dessa dedução por ano, Sérgio? Como é que funciona isso, o grau de dependência para quem vai prestar essa informação para a Receita? Tá, esse ano, valor, né, por dependente, o valor anual por dependente, é de R$ 2.275. No ano? No ano. E se esse dependente seu aí, por exemplo, for um estudante e o pai paga uma escola particular, está incluído o valor da mensalidade ou não?
Tá. Ele pode, no caso aí do dependente, ele pode lançar os R$ 2.275 e os gastos com educação, né, ele pode lançar um valor limitado também até R$ 3.561. No ano? No ano. No ano. É uma disparidade, hein, Sérgio? Sem dúvida nenhuma, né? Se você considerar aí algumas escolas de curso do antigo terceiro ginasial, que hoje você não coloca um filho em escola por menos de R$ 2, 3 mil reais por mês, como é que você vai declarar só 2 mil e poucos reais no ano com gasto com esse filho? Sem dúvida, você. Nos últimos tempos, né, é conhecido da maior parte dos contribuintes de que a Receita Federal ela não atualiza, né, a tabela progressiva do imposto de renda, o que gera uma tributação maior, né? Ela não altera, ou altera muito pouco valores de dedução, não é? Esses valores praticamente não são corrigidos de ano a ano, além de ser limitadíssimos perante um gasto, como você mesmo citou, né? R$ 3.561. Se você dividir por 12 meses, o que isso significa por mês, né? Quase R$ 300 reais. Exato, e a gente sabe que as escolas aí, não é nem faculdade, mas de primeiro, segundo grau, são valores muito superiores, né? Mas a Receita Federal segura por conta, evidentemente, de uma arrecadação maior. Porque se você tiver a chance de poder declarar, isso daí teria que ser isento, né, Sérgio? Sem dúvida. Não é? Se aumentar o valor da mensalidade. Sem dúvida, sem dúvida. Há sempre uma contestação, né, disso, dessas questões de limitações, né, de despesas que realmente teriam que ser deduzidas do imposto de renda, né, mas em virtude da necessidade do governo de arrecadação, né, isso não é alterado, não é mexido, passa ano, entra ano, a coisa continua nesse estágio. Legal. Eu estou conversando aqui com o Sérgio Luiz Sabioni, que é diretor do Contab e está falando sobre declaração do imposto de renda neste ano 2022. A gente vai para um rápido intervalo e em 30 segundos eu volto com mais informações para você aqui no nosso Bate-Papo na Praça. Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. E voltamos com o nosso Bate-Papo na Praça, hoje recebendo a visita aqui do Sérgio Luiz Sabioni, que é diretor do Contab e está conversando com a gente sobre imposto de renda. Mas eu vou aproveitar para sair um pouquinho do imposto de renda e falar um pouquinho da vida social do Contab. Contab é um escritório de contabilidade que atua na cidade já há 38 anos, se não me falha a memória, né, Sérgio? É isso? Exatamente. Mais de 200 empresas são atendidas. Como é que é lidar com tanta empresa, Sérgio, com tantos gêneros diferentes, modalidades diferentes, comércio, indústria, profissional liberal, particular, médicos, dentistas, advogados? Como é que funciona isso? Bom, Valdecir, funciona da seguinte forma, né? Primeiro, você tem que ter uma equipe preparada para isso, né? Porque um escritório de contabilidade, né, de assessoria contábil, de consultoria contábil, ela atua com normas, né, com decretos, com legislação ampla e restrita, ainda mais no Brasil, né, onde nós temos aí legislações sendo publicadas de manhã à tarde e à noite. Então, você tem que ter uma equipe preparada, né? E, evidentemente, nessa extensão, vamos colocar assim, de atividades, né? Indústrias, comércio, serviços, pessoas físicas, né? Médicos, profissionais liberais, e as legislações são específicas para cada tipo de atividade. Hoje eu diria para você que a legislação é específica para cada tipo de produto ou cada tipo de serviço que você possa prestar, não é? Então, você trata isso
estudando particularmente cada caso, né? Então você tem que ter um estudo e um tratamento individual para cada empresa, né? Seja ela do comércio, da indústria ou de serviço. Você tem que ter um estudo personalizado para os profissionais liberais, porque se você não fizer dessa maneira, você corre um risco muito grande de cometer erros, né? E nós sabemos que dentro da profissão contábil, dentro da profissão tributária, o erro significa duas coisas. Ou o teu cliente pagou mais do que devia, o que é um problema, porque tirou dinheiro do bolso dele que não era para tirar, ou ele pagou menos do que devia, que é também um problema, porque lá na frente ele vai ser cobrado com multa, juros, essa diferença que ficou, né? Então, nós procuramos tratar isso de forma personalizada, com equipes específicas para tratar dos assuntos. Então, vou te dar um exemplo, por exemplo, posto de combustível, né? Posto de combustível ele tem uma característica, né? E por essas características, o que nós fizemos? Existe um departamento dentro do escritório, onde pessoas são treinadas com conhecimento profundo sobre o posto de combustível, né? Então, quando nós temos um cliente, os clientes que nós temos lá, e quando vem um cliente de posto de combustível, ele é direcionado a esse departamento. E assim ocorre com outras atividades dentro do escritório de contabilidade. E existe, assim, um relacionamento entre escritório e Receita Federal, Sérgio? A Receita, quando ela vem fiscalizar determinada empresa, ela vai direto na empresa ou ela vai direto no contador que cuida da contabilidade dessa empresa? Tá. Nós estamos no mundo digital, né? E hoje a fiscalização por parte da Receita Federal são tudo cruzamentos de informações, via cruzamento online. E quando a Receita Federal quer algum esclarecimento por questões de divergência, né, ela faz uma notificação, uma intimação ao contribuinte, né? E aí, então, mediante esta notificação, essa estimação da Receita Federal, então aí entra o contador, entra o escritório de contabilidade, né, para apurar, levantar todos os documentos necessários, né, e fazer os esclarecimentos que são específicos daquela situação que a Receita Federal levantou, né. Anteriormente, antes do mundo digital, né, os fiscais, eles tinham essa percepção já, eles nem entravam às vezes em contato com a empresa. Como consta até hoje no cadastro o contador responsável, então eles já mantinham esse relacionamento direto com o escritório de contabilidade. Mas isso na época que os atendimentos eram presenciais, né? Então os contadores, os escritórios de contabilidade tinham acesso junto aos fiscais da Receita Federal, da Fazenda Paulista, né? Ou da Fazenda Municipal. Então isso funcionava de uma outra forma. No mundo online a coisa mudou para isso que nós acabamos de conversar. Mudou para melhor, né, Sérgio? Mudou para melhor. Eu não tenho dúvida nisso, mudou para melhor. Eu fico imaginando o seguinte, Valdecir, no mundo de hoje, com essa quantidade de normas, né, se não fosse o mundo online, né, eu não sei como é que nós daríamos conta de todo esse trabalho, né? Então o mundo online veio ajudar assim, de uma forma muito positiva, né, todo o nosso trabalho. É impossível hoje viver sem um computador, sem a informática. Eu lembro, Sérgio, que no começo da rádio praticamente, logo que nós instalamos a emissora por volta de 92, 93, ali na Maestro Antônio Passarelli, eu ganhei de presente do meu pai um computador, que foi o primeiro computador que a rádio teve para fazer o lançamento de comerciais e tal. A gente olhava aquilo ali, começamos a lançar as coisas. E achava meio estranho no começo, porque tudo era manual, tudo. Até boleto bancário você tem que preencher chamava francesinha, levar no banco, entregar, aí vinha uma contraprova daquilo. E isso daí em pouco tempo, Sérgio, se diluiu. Tudo foi se transformando na informática. A qualidade de som hoje de uma emissora de rádio, por exemplo, é uma coisa fantástica. Graças ao quê? Ao avanço da informática, né? Os computadores hoje são super potentes. Qualidade de imagem que você está assistindo agora com a gente é graças ao avanço da computação, dos equipamentos que foram surgindo em virtude desse avanço.
E para lembrar um pouquinho mais para trás ainda, a gente via nos bancos, chegava dia 27 de dezembro mais ou menos, Sérgio, 27, 28, os bancos fechavam. Os funcionários ficavam trabalhando até o dia 31 para fechar o balanço do banco. Você imagina o que era isso? Pegar ficha por ficha do cliente, com a movimentação bancária, com cheques, com depósito, com tudo. O que era aquilo, né? E hoje nem isso mais é necessário, tudo já na tela do cliente. Sem dúvida, né, Valdecir? Tecnologia, seja na área contábil, né, na área da radiodifusão, da televisão, enfim, todas as áreas, né, veio para ajudar a barbaridade. Você vê hoje na medicina, cirurgias complexas, né, sendo feitas com alta tecnologia. Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia veio para realmente nos ajudar. Basta usá-la de forma correta, sensata, né, que ela nos ajuda de forma bárbara. Mas vamos voltar então, Sérgio, à origem da nossa entrevista, que é falar sobre o imposto de renda. Sabendo que você viria aqui, nós tomamos o cuidado de levantar algumas perguntas que a gente julga de interesse dos telespectadores. Casos e situações de algumas pessoas que merecem ser esclarecidos. E o primeiro caso é esse daqui, Sérgio. Olha, não sou casado, tenho uma companheira e eu gostaria de saber se ela pode ser minha dependente. Pode sim. Né? Agora nós temos que observar o seguinte: companheira, ele não casou, né, na forma da lei. Então ele tem uma união nesse caso. Ele tem que comprovar essa união pelo menos 5 anos, né, para ele que possa jogar a companheira lançar a companheira, melhor dizendo, como dependente. Um tempo menor do que 5 anos, caso eles tenham um filho. Então, se a união tem 2 anos e eles têm um filho, então a partir daí ele pode lançar na declaração a companheira como dependente. Outra pergunta aqui, Sérgio, é de uma pessoa que tem uma enteada e ele quer saber se essa enteada, no caso então é a filha da mulher, da companheira dele, se pode ser declarada como dependente dele também. Sim, pode sim, até 21 anos de idade ou até 24 anos de idade se estiver cursando uma faculdade ou um curso técnico. Pais e avós podem ser dependentes? Podem ser dependentes, observando que eles podem ser dependentes se eles tiverem rendimentos tributáveis dentro do limite de isenção. Se eles terem rendimentos tributáveis acima do limite de isenção, aí eles não podem. Então tem essa limitação aí para que a gente possa ou não lançar como dependente. Sérgio, o contribuinte hoje, ele olha para uma declaração de imposto de renda e ele vê aquilo como um gasto extra, como uma despesa que ele julga que não deveria ter. Existe algum jeito de a pessoa pagar menos imposto ou não pagar imposto? O que gera o imposto para a pessoa pagar para o governo federal? Valdecir, essa pergunta é super valiosa, né? Porque vou fazer aqui um comparativo entre as pessoas jurídicas e as pessoas físicas. As pessoas jurídicas, hoje, a maior parte das pessoas jurídicas, elas fazem planejamento tributário, né? Qual que é o intuito de você fazer um planejamento tributário? É pagar o mais justo possível, evitar de pagar aquilo que não se deve pagar, né? No caso das pessoas físicas, eu vejo que isso ainda não está assim totalmente aplicado. Deveria. Então, as pessoas físicas deveriam fazer um planejamento tributário nas suas declarações de imposto de renda. Vou exemplificar aqui. A venda de um imóvel. A venda de um imóvel pode ocorrer um ganho de capital. Esse ganho de capital, mesmo havendo esse ganho de capital, ele pode ou não ser tributado. Como assim? Bom, eu vendi um imóvel, tive um ganho de capital, vou tributar? Bom, depende. Esse valor que você obteve com a venda do imóvel, o que você vai fazer com ele, né? Se você for comprar um outro imóvel num prazo de 180 dias, né, de repente, dependendo da situação, esse ganho de capital, muito embora ele tenha ocorrido, ele não precisa ser tributado, né? Um outro exemplo que eu posso citar é com relação a quem tem um patrimônio de imóveis alugados, né?
que tributa todos esses aluguéis na pessoa física. E dependendo do valor, vai alcançar lá os 27,5% da tabela progressiva, né? Muitos contribuintes estão fazendo... 27,5% aí é sobre o valor que a pessoa recebeu de aluguel no ano. Sobre o valor que ela recebeu do aluguel no ano, né? Então, alguns contribuintes, o que estão procurando fazer? Estão constituindo uma holding, né? A famosa holding patrimonial, holding familiar, transferindo esses bens para essa holding, e isso diminui a tributação praticamente em metade do que ele pagaria na pessoa física, né? Além do que essa holding também proporciona algumas outras situações, como segurança patrimonial, planejamento sucessório, né? Então, é importantíssimo que o contribuinte veja a declaração de imposto de renda dele como as empresas veem a tributação, ou seja, buscando um planejamento tributário, né? E isso é muito importante, porque eu tenho certeza de que, às vezes, você poderia estar pagando 20, 30 mil reais de imposto de renda, quando você poderia pagar 5, né? Ou até menos do que isso, dependendo da situação. Então, caso do ganho de capital do imóvel, né? De repente o ganho de capital lá é grande, dá um valor alto de imposto, e quando ele deveria se programar de repente para comprar um outro imóvel num prazo de 6 meses, 180 dias, né? Para obter esse benefício, e às vezes ele até acaba comprando um imóvel, mas depois desse prazo, né? Planejamento tributário faria com que ele se programasse para poder fazer essa conexão entre a venda de um e a compra do outro. Sérgio, muitas pessoas têm receio de fazer a doação prevista no imposto de renda para entidades de classe. Aqui em nossa região, nossa cidade, região, nós temos casos aí de APAE, de IPES e outras entidades, Recanto do Vovô, que podem receber esse auxílio financeiro, que é alguma coisa proposta pela própria Receita Federal. Qual que é a dificuldade que as pessoas têm em fazer essa doação? Veja, as pessoas, né, tanto pessoas físicas, que é o assunto que nós estamos tratando aqui, quanto pessoas jurídicas, elas têm um pouco de dificuldade, às vezes, Valdecir, de entender como é que é o processo de doação. Esse processo de doação, ele é simples, ele é tranquilo, ele é seguro. O contribuinte, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física, ele está pagando o imposto na plenitude, ele não está deixando de pagar imposto. A diferença é que um percentual bem pequeno daquele valor que ele está pagando para a União, ele endereça a entidade beneficente, né? Então, isso daí, hoje, todos os contadores são bastante conhecedores do processo. O processo é simples, não precisa haver receio absolutamente de nada. Inclusive, se os contribuintes forem pesquisar aí na internet, há vários vídeos de auditores da Receita Federal esclarecendo e incentivando, né, essa doação. Porque ela é importantíssima, você acaba deixando, ao invés de você mandar para a União, né, você acaba deixando na sua cidade, você acaba deixando esse valor para as entidades da sua cidade, né? E nós sabemos que as entidades fazem um trabalho excepcional e esse trabalho é necessário um volume financeiro, né? E que elas têm uma necessidade aí grande. Então, uma forma de ajudarmos, né? O Sindicato dos Contabilistas, né, a ESCOM, essas entidades congraçadas da área da contabilidade têm feito um trabalho muito grande junto aos contadores, né, para que os contadores também tenham isso como uma missão nessa época de declarações de imposto de renda, para poder ajudar, para poder orientar o seu cliente, né, para poder transmitir a segurança ao seu cliente dele realmente doar sem qualquer problema futuro. Sérgio, mas aí como é que funciona? Eu tenho que pagar R$1.000 de imposto de renda, por exemplo, tá? Eu quero fazer uma doação para determinada entidade. Eu comunico na declaração da Receita Federal, pago o meu imposto para a Receita e a Receita repassa para quem eu indicar, ou é feita uma guia à parte para fazer esse recolhimento, esse depósito? Não, é feita uma guia à parte para a entidade. Já vai direto. Já vai direto. Evidentemente, isso
Todos os dados necessários para que a Receita Federal faça esse cruzamento, né, é informado na declaração de imposto de renda, e a entidade também faz essa informação de maneira que a Receita Federal consegue cruzar esses dados, né, para estabelecer que essa doação se deu nos termos da lei. Essa doação ocorrendo nos termos da lei, né, e são regras simples, problema nenhum. Para encerrar o nosso bate-papo, Sérgio, uma última pergunta. Auxílio emergencial, a pessoa está obrigada a declarar? Olha, Valdecir, o auxílio emergencial, ele tem algumas regras dentro da tributação. Então, precisa analisar o valor, né, que a pessoa recebeu e as condições que ela recebeu para que a gente tenha isso como tributável ou não tributável. Porque, na realidade, Sérgio, existe na própria declaração, o limite de ganho é de 27 mil no ano, é isso? 28.559. 28.559. Se a pessoa recebeu 6 parcelas aí de R$400, obviamente não atingiu esse limite e então está isenta a declaração. Valdecir, se ela tiver só essa renda, né? Como eu disse, é uma separação do auxílio emergencial com relação aos rendimentos tributáveis dentro daquele limite de R$ 28.559, né? Então, por isso que existem algumas particularidades no auxílio emergencial que precisam ser analisadas pelo contador para ver a forma de lançamento dentro da declaração de imposto de renda. Falei aqui com o Sérgio Luiz Sabione, diretor do Contab, sobre Imposto de Renda 2022. Sérgio, obrigado mais uma vez pela presença, pelos esclarecimentos e sempre à disposição para novidades que o Leão possa querer informar aos nossos telespectadores. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade, né, que você me concede anualmente de estar aqui com você, procurando esclarecer alguns pontos aí que os contribuintes questionam mais, né? Muito obrigado. O nosso bate-papo na praça com o Sérgio Luiz Sabione está terminando por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um programa. Fique com a paz de Deus, porque graças a Ele é que a vida sempre continua.